Silvio, conta para o nosso telespectador um pouquinho da sua infância. Eu quero dizer que tive o meu início de vida, nasci em Natal, com muita satisfação, nesta capital belíssima, em 1969, durante o Festival de Woodstock nos Estados Unidos, eu aqui nascendo, quando Janis Joplin berrava lá o rock, eu estava aqui berrando, dando os meus primeiros berros aí de infante, né? E vivi uma infância realmente muito interessante no Barro Vermelho. Foi onde eu vivi até me casar. Um bairro, inclusive, que nos trouxe grandes nomes para a literatura do Rio Grande do Norte, como Luiz Carlos Guimarães, que viveu ali durante muito Poeta tempo. maior, figura fantástica. Poeta maior, um grande expoente. E eu confesso, sou um grande admirador desse poeta, né? Seu amigo. Do coração. Do coração em todos os sentidos, né? A partida dele foi justamente em função de problemas do coração e poesias que ele fazia em torno disso. Tema muito interessante, né? Mas o primeiro nome de poeta que eu ouvi foi justamente o que dá nome à minha rua, a rua dos meus pais, né? Onde minha mãe ainda mora, Segundo Vanderlei. Segundo Vanderlei. Segundo Vanderlei, nasci na rua Condoreiro, né? Condoreiro. Na rua, uma rua com nome de poeta, né? Então isso aí já foi, para mim, talvez um início, um marco inicial muito interessante. Nessa mesma rua, mais adiante, morava Gilberto Avelino. Pronto. Gilberto Adinor Cabral Avelino. Pois é. Meu amigo também poeta do coração. De Macau. E me lembro quando papai me levou até a casa dele, lá perto da antiga cantina 10 Irmãos, e ele assinou, né, autografou um livro, se não me engano, Elegias, O Mar Aceso em Lua. Aceso em Lua. Elegias, né? Então, já foi também mais um momento. Um pedacinho para contar um pouquinho de Gilberto Avelino, que faz parte da nossa vida. Pra... Primeiro, ele entrando numa igreja, ele faz um verso que diz assim: a lua quebra a calma dos vitrais. Havia uma calma tão grande na igreja que até a lua quebrava a calma dos vitrais, ultrapassando a luz. Belíssimo. Uma outra coisa que também conto é que ele me pediu para fazer um prefácio de um livro dele. E eu, cheio de problema, correndo para aqui e para lá, não fiz. E um dia ele disse: eu quero o prefácio, o livro está pronto, falta só o seu prefácio. E eu escrevi apenas o seguinte, ele colocou como prefácio, talvez o prefácio mais curto do mundo. Dizia o seguinte: a poesia de Gilberto Avelino tem o sal, a lágrima, tem o sal e a emoção da lágrima. Ele tem tudo a ver com Macau, né? Era ele, era a figura humaníssima dele. Figura. Que é um poeta que merece muita atenção. Muita atenção. Dos novos, precisa ser sempre relembrado. Tanto ele como Luiz Carlos Guimarães, quanto Segundo Vanderlei também, por outros aspectos. É outro que esse está esquecido e é um grande poeta. Pois é. E nesse mesmo... Você começou a fazer poesia nesse mesmo bairro tem o Ode Madruga, né? Que a gente precisa homenagear. O Ode é uma pessoa que tem que ter homenageado. O Ode é um gigante. Ele um estilista. Um estilista, sabe escrever, sabe dizer as coisas e depois ele sabe perceber o que há de importante na vida das pessoas. Perspicaz. No saber, na sabedoria popular. Sim. É uma figura diferente. Sabe identificar o essencial. Mas vamos lá, como é que você começou a fazer poesia? A beleza é o que nos salva, né? Como diria Humberto Eco. E eu acredito que o primeiro momento em que eu me deparei com a possibilidade de escrever algo interessante foi justamente a partir de uma viagem que eu fiz a Nova Cruz, a sua terra. Passei um mês na casa, na fazenda do Dr. Mário, porque meu primo Pedro Gadelha, contrabaixista da Orquestra de São Paulo hoje, ele me levou para lá, para a gente passar umas férias, e a partir daquelas visões todas,
O maior intelectual, era um juiz, mas também um grande intelectual. Inclusive retratado no livro do professor Antenor Laurentino Ramos. É um livro recente, muito interessante, que ele fala sobre figuras de Nova Cruz. E dessa viagem surgiu um pequeno conto que eu escrevi e infelizmente não tenho mais. Aí comecei a trabalhar algo relativo à literatura na minha adolescência. Mas eu vou dizer que as primeiras impressões, as coisas que me fizeram mais ter interesse pela literatura, os incentivos, foram justamente a partir de uma professora de português, sim, da Escola Sebastião Fernandes de Oliveira, onde eu estudei também. Escola pública que tinha um excelente nível, e professores como Antenor Laurentino. Eu estudava francês lá, com Antenor, cheguei a ir para a Aliança Francesa a partir de uma bolsa que recebi nessa escola, e uma professora de português chamada Séries, que me indicava. Como é o nome dela? Séries. Eu nunca mais a vi, mas realmente era uma figura muito interessante. Ela dizia: olha, nós vamos fazer um caderno de redação e vocês vão fazer uma redação por semana. E me mostrava as crônicas de Vicente Cerejo. E aí eu comecei a me interessar por aquilo e fazia disciplinadamente uma crônica eu tento fazer hoje, né? E talvez haja essa ponte de lá até hoje. Justamente a partir desse caderno de redação, eu sempre fazia um texto por semana e apresentava para ela. Isso começou a me disciplinar. Um treinamento é uma disciplina. Exatamente. Depois eu mais adiante me aventurei na poesia, né? Até hoje eu ainda não sou um poeta muito apegado às formas fixas. Apesar de alguns dizerem que os haikais são formas fixas, o que eu acho que não é. Existe um condicionamento ali, uma proposta que vem dos orientais, japoneses, de muito tempo, mas que houve mudanças e houve propostas diferentes no Brasil. Você está lembrando, há uma coisa curiosa que eu gostaria de registrar aqui, que é o seguinte: cada povo tem uma forma de fazer poesia. Os japoneses têm duas, praticamente. O haikai, com 3 versos, e o tustanka, com 5. Sim. Então, rigorosamente, essa síntese fantástica da poesia japonesa tem levado ao mundo, e aqui você é um dos que participa, como eu participei um pouco. Guilherme de Almeida foi à frente de trazer. Hoje uma figura notabilíssima, um meu amigo e editor, que é o Raimundo Gadelha, fazendo tanca, morou no Japão, viveu a vida e está fazendo. Mas veja, os portugueses fazem quadrinha. É básico, a quadrinha, a trova é portuguesa, como a quintilha é espanhola. Os franceses têm a sextilha e as décimas. Desde da Provença tem feito lá. Os italianos, e depois espalhou pelo mundo, o soneto, com 12 versos. Então você veja que é uma coisa curiosa esta formação que você está registrando aí. Há sempre uma forma curiosa de como fazer. Eu tento fazer algo mais apegado ao sentimento proposto pelos orientais, que é aquela coisa de apego à natureza, que eles chamam de Kigo, né? E tento ter essa coisa mais espiritual, né? Quando faço os registros haikais. Já tem poetas que são mais engenhosos, talvez mais inteligentes na hora de fazer os haikais, como Jarbas Martins, né? Muito bom, Jarbas, né? É muito bom, grande poeta, vai ingressar na academia agora e vai orgulhar a gente, né? O Rio Grande do Norte, e a academia certamente ganhará. Me diga uma coisa, leitura básica, que autores você recomendaria da sua predileção? Pois é, professor. Então, nessa época que eu estava começando a escrever e comecei a ler do Rio Grande do Norte Vicente Cerejo, né? Comecei a ler sua poesia. Se não me engano, o primeiro livro que eu li
do senhor foi um livro de canções natalinas, né? Uhum. Natal, Poemas e Canções, talvez. Exatamente, Natal, Poemas e Canções e Tendresse, um livro que tem tradução em francês, né? É bilíngue. Fiquei todo orgulhoso porque saiu uma segunda edição na feira de... Isso aí eu não sabia. Saiu uma segunda edição e me chamaram para lá. E eu fui lançar, fiquei todo contente. O senhor é um mundo, né? Um universo, então a gente vai sabendo das coisas aos poucos. Mas nessa época eu comecei a ler as crônicas também dos autores nacionais, grandes autores nacionais. E apesar de gostar muito de Rubem Braga e saber que ele é um grande ícone, né, nesse campo, eu sempre gostei mais de Fernando Sabino. Fernando Sabino, um mineiro. E gostar muito daqueles quadros, né? Paulo Mendes Campos. Também fantástico. Fernando Sabino, né? Otto Lara Rezende, e Hélio Pellegrini. Mas Fernando Sabino veio a Natal, nos Astrais, no saudosos Astrais, em 1984 ou 1985. E veio autografar um livro chamado O Gato Sou Eu. Quer dizer, na época era um menino de 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, né? E aí eu já tinha lido quase toda a obra dele e tinha aqueles livros que tinham um dorso colorido, né? E meu pai me levou até essa noite de autógrafos dele, do Gato Sou Eu. E eu cheguei lá com a pilha de livros, né? Uns 8, 10 livros. Mas o professor, ele autografou todos os livros, mas eram autógrafos, assim, personalíssimos, né? E extensos. Então, no Grande Mentecapto, por exemplo, ele botou do nosso amigo espiritual Geraldo Viramundo, que era o grande personagem do livro, para Lívia Oliveira e tal, com inveja dos seus 15 anos de idade. Aí eu tenho isso tudo. Meus amigos, vocês estão vendo como é rico para nós a presença de Lívia Oliveira no programa Memória Cultural. Fique conosco, nós voltamos já.